Se você acha que já se emocionou bastante nesse culto, tem mais. Vou chamar aqui a Sara Hansen. Virá com a sua mãe, seus avós, primos, que vamos apresentá-la ao Deus Eterno e agradecer pela chegada dela, trazendo alegria e paz. Obrigado a todos por suas presenças. Vem aqui, Sara. Agora é o teste. Olha, vou orar por você, tá bem? Agradecer pela sua vida, tá bem? Vamos todos então ficar em pé mais uma vez, os que puderem. Pai nosso, aqui estou com a Sara, que maravilhosamente deste a sua mãe, Isabelle, sua avó, seu avô e demais familiares. De um modo extraordinário, muita alegria e paz. Tu a trouxeste a este mundo e agora ela está aqui sendo apresentada a ti pela família com muita alegria, que é também a nossa. Por esta vida, nós te agradecemos e por esta vida, nós te pedimos. Em nome de Jesus. E agora eu quero que todos repitam uma frase que eu vou dizer, completando a oração que fiz. Eu vou primeiro dizer qual é a frase. E por esta vida, nós te pedimos que abençoes, ó Deus. Tá bem? Vamos juntos? E por esta vida, nós te pedimos que abençoes, ó Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe você, Isabelle. Abençoe a todos vocês. Obrigado. Por favor, pode se sentar então. Nós estamos aqui vendo esta mesa, é a mesa da ceia, que nós chamamos ceia do Senhor, ceia do Salvador. Ela é uma atualização da primeira ceia que foi celebrada por Jesus no ano 33 da era cristã. Não era assim, do ponto de vista arquitetônico e formal, mas deve ser assim do ponto de vista teológico e espiritual. Na antiguidade não havia mesas, exceto o que nós chamaríamos hoje de uma mesa de centro, no máximo 30 centímetros, onde as refeições, os pratos eram colocados, às vezes mais de um, e em torno dessa mesa, então, se colocavam almofadas, e as pessoas se reclinavam ou até mesmo deitavam nas almofadas com as pernas para trás, de frente para a mesa, de frente para as pessoas. Então aquele quadro do Leonardo da Vinci, correto agora, pastor André, da mesa da ceia, não tem nada a ver com a realidade. Nem essa daqui tem a ver com aquela realidade, para ficar bem claro. E nem temos como reproduzir aquela realidade. Imagina vocês, eu aqui, sentado numa almofada, não é? E vocês também, não é possível isso. Estou dizendo com isso que essas atualizações não alteram o conteúdo, mas apenas a forma. Você que é mais antigo em igreja, já participou de diferentes tipos de celebração. Por exemplo, quando eu era menino, a ceia era assim. Os diáconos vinham, traziam o pão. Pecinha pequena, comíamos. Eu não, que não era batizado. Depois os diáconos voltavam e traziam o cálice contendo suco de uva. E aí as orações nesse meio. Alguns aqui, vou fechar o olho para ninguém achar que é algo pessoal, são dessa época.
Quem é aqui da igreja há muito tempo, foi assim no começo. Depois, muitas mudanças foram feitas e, a partir da experiência da Covid, nós passamos a adotar este kit que você tem em mãos. Até então, os diáconos traziam a mesa, no começo, 2 vezes, e depois, uma vez só, e vocês têm nas mesas a prova disso, que é esse lugarzinho para colocar um cálice. Mas, agora, por razões práticas, nós mudamos. Mas essas mudanças, repito, não alteram o sentido. Qual é o sentido da ceia? É disso que quero falar, então, para os irmãos. Eu, na primeira celebração, destaquei alguns desafios ou lições da ceia do Salvador. E eu disse, então, que Jesus preparou com muito cuidado e esmero aquela ceia, indicando que nós também devemos nos preparar para a ceia, que Jesus preparou aquela ceia. Eu contei um pouco detalhadamente como é que foi esse preparo, você pode ver depois o vídeo do culto das 9 horas. Em segundo lugar, eu falei que a ceia é o desafio à nossa unidade. Talvez o maior desafio de todos nós hoje. E agora eu quero trazer mais alguns desafios. A celebração da ceia do Senhor é um anúncio sobre a obra de Jesus. Eu brinquei até no primeiro culto dizendo que se Jesus não fosse divino, eu diria que ele é genial. Mas não fica bem chamar Deus de genial, né? Não fica bem. Então, mas que Jesus fez algo extraordinário, ele fez. Não havia isso, nunca houve isso. Jesus inventou a ceia. A ceia não é a Páscoa. A Páscoa tem um monte de coisas. A Páscoa é a refeição da família. Tem tudo, cordeiro, ervas, pão, tem todo um ritual. Isso é a Páscoa. A nossa não. A nossa é pão e vinho. Jesus inventou essa celebração. Então, quando acabou a Pessah, ou a Seder judaica, como todo mundo se preparando para ir embora, ele então disse, mas agora eu tenho algo especial para vocês. Eu tenho um poslúdio, não acabou ainda a música, tem outra música ainda, um poslúdio para vocês. Então ele pegou um pão talvez desse tamanho, passou de mão em mão, cada um pegou o seu pedaço. Depois ele passou um copão de vinho, cada um tomou o seu gole. Provavelmente pegou esse pão e molhou no cálice de vinho. Possivelmente, não sabemos com certeza. O nosso é um pouco diferente, mas o sentimento é o mesmo. E Jesus então nos ensinou isso. Eu fico pensando o seguinte, pastor Senier. Como é que nós vamos nos lembrar da cruz? Ou do túmulo vazio? Não é fácil de lembrar, de tornar isso concreto, mas a ceia do Salvador é concreta, no sentido de que podemos tocar, pegar, ingerir, é algo da nossa vida. E Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem, celebrem a ceia para se lembrarem de mim. Então essa ceia é para nos lembrarmos do que Jesus Cristo fez por nós. E o que fazemos com aquilo que Jesus Cristo fez por nós? Por isso que o desafio que eu quero lhes trazer é o desafio da proclamação do Evangelho. A começar por mim, nós precisamos ser mais proclamadores. Tudo muda, mas o Evangelho continua sendo a notícia que todos precisam ouvir. Isso não muda, porque as nossas necessidades são as mesmas em qualquer lugar e em qualquer época. O Evangelho, na sua proclamação, demanda urgência. Precisa chegar onde não chegou. E aqui nós temos um tremendo desafio. Eu estive reunido recentemente num contexto
de uma consultoria a uma organização e eu ouvi algumas perguntas que me deixaram horrorizados, ao mesmo tempo cheio de vontade de encontrar meios de alcançar essas pessoas. Um dessas pessoas, ao se referir a mim, por escrito, colocava evangélico entre aspas. Então, eu preciso dizer o que é ser evangélico, porque ele me colocou entre aspas. E a segunda pessoa se aproximou de mim e disse assim: para eu ir na sua igreja é só ir? Se eu chegar lá, vou ser bem recebido? Eu estou falando da elite brasileira. Não estou falando de pessoas sem instrução. E a outra me disse: eu vou à sua igreja. Ontem eu cobrei. Vai chegar a hora, foi a resposta, estou esperando por essa resposta. Observem como em qualquer lugar, em qualquer meio, nós temos a oportunidade e a necessidade e a urgência de proclamar o Evangelho, não o meu Evangelho, porque eu não tenho Evangelho nenhum, nem o seu, você não tem Evangelho nenhum, só tem um Evangelho, o Evangelho de Jesus. Porque o mundo, irmãos, está cheio de Evangelho. E eu disse nessa reunião, quando tive a oportunidade de falar sobre o que penso dos evangélicos, eu disse o seguinte: a nossa ética, coisa que os irmãos ouvem sempre aqui, é a ética da transcendência, não a do consenso. A do consenso diz o seguinte: se nós combinamos que isso é certo, isso é certo. E nós vemos por onde vai o nosso mundo. Mas a nossa ética é da transcendência. Certo é o que o Pai Eterno diz que é. Então isso tem que ficar claro. Isso é parte do Evangelho, é parte da proclamação. É muito difícil você chegar no lugar e dizer: Jesus morreu pelos meus pecados. Pecado? Mas isso é o Evangelho, é a essência do Evangelho. Por isso que, cada vez mais, nós precisamos proclamar esse Evangelho. É uma demanda urgente. É uma demanda prioritária nas nossas vidas. É uma demanda para a qual Deus nos dá inúmeras oportunidades de exercer. Onde você passa a maior parte do seu dia, ali é o seu campo de proclamação do Evangelho. Estou vendo ali uma dentista, não é? Tem a maior chance de pregar mais que todo mundo nessa igreja. Porque você fica ouvindo de boca aberta o que ela tem para falar, não é verdade? Ali é o campo de trabalho dela. Mas às vezes nós achamos que o campo de trabalho é só no Itamazônia. Também. Mas é ali. Dei um exemplo de tantos outros. Jogadores de futebol, quando falam e dão um testemunho coerente com a fala, não pode ser um aí que se diz evangélico, mas cada jogo ele é expulso. Não é um bom exemplo. Está tentando, coitadinho. Vamos orar por ele. Não joga no meu time, não. Do meu time, esse que faz gols, artilheiro do campeonato, esse dá um bom testemunho. Ao que eu saiba, pelo menos. Brincadeiras à parte, meu irmão, nós às vezes compartimentamos. Agora aqui eu prego, agora aqui eu vivo, agora aqui eu trabalho. O que é o trabalho? Só ganhar dinheiro? Há muitas oportunidades. Nessa igreja aqui, muitos anos, os mais antigos, também não vou olhar para ninguém, mas já estou visualizando aqui, fulano, beltrano, cicrano, se lembra de uma campanha maravilhosa que essa igreja fez. Nunca mais fizemos. Isso deve ter uns 50 anos. A entrada, Alci, você não estava aqui naquela época, você era de outra igreja. Eu não quero falar a idade, as pessoas denunciam. Depois reclamam comigo. O que eu posso fazer?
a entrada triunfal de Jesus na Tijuca, em que um evangelho, uma parte ilustrada, foi colocado em inúmeras localidades, como escritórios, consultórios, restaurantes, entre outras possibilidades. Era bonito, só pegava, olhava. Muitos resultados para a igreja. Precisamos fazer isso de novo. Temos que dizer a esse bairro que nós existimos. Porque se nós não dissermos, eles não saberão. E em todas as classes sociais, se nós não pregarmos o Evangelho, eles não ouvirão. Domingo passado esteve aqui o pastor, nosso missionário na Tailândia. E ele disse, o nome Jesus, Valdeir Contaifer, para os tailandeses não quer dizer nada. Ele não sabe que nome é esse. Tanto é verdade que foi uma banda americana cantar na praça e cantou a música dizendo, Jesus é rei. Foram expulsos, porque lá rei só tem um, o rei da Tailândia. É a cultura deles. Na Tailândia precisam ouvir do Evangelho, em qualquer lugar. Não podemos pressupor que as pessoas saibam. Em nossa igreja nós temos uma belíssima oportunidade. São os nossos pequenos grupos. Pastor André vai nos dizer qual é a metodologia, qual é o propósito, qual é a ideia deste pequeno grupo, que é uma oportunidade de proclamarmos o Evangelho de modo prioritário e urgente. Pois bem, pastor, acho que não está funcionando assim. Ih, estou sem... Está chegando lá o homem do som. É o azul, obrigado. Então, hoje eu estava lembrando aqui com tanta saudade da nossa igreja da Itália, por causa do friozinho, e terminado o culto lá, nós escolhemos ser uma igreja multiétnica na Itália, em Milão. E terminado o culto, essa mesa aqui, que é a mesa da ceia, se transformou numa mesa de refeição, além da ceia do Senhor. E aí, cada pessoa trazia alguma coisa, né? Tinha o pessoal que trazia comida chinesa, porque vinha da China, o pessoal que trazia comida do Peru, e aí a gente sentava ao redor da mesa e dividia não apenas a comida, mas a fé, a amizade, o amor, o companheirismo. E era uma realidade de uma igreja muito pequena, né? Não chegamos a passar de 45, 50 pessoas ali. Mas na nossa realidade é impossível a gente fazer isso. A gente tem a mesa do Senhor aqui, vamos celebrar a ceia mais tarde, mas nós não conseguimos ter comunhão com todos amplamente nos 2 cultos da manhã, mais os 2 cultos da noite. É impossível, porque estar ao redor da mesa com tantas pessoas e ter comunhão com todas é difícil, ter amizade. Então, o que nós podemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, fazer para alcançar pessoas e ter comunhão com elas, além do momento do domingo? Primeiro, porque as pessoas geralmente vão negar um convite que nós fizermos para vir aqui nesse ambiente, né? Dificilmente você que tem aí 15, 20 colegas de trabalho vai conseguir trazê-los num domingo pela manhã, de sol, ainda que friozinho, para um culto na sua igreja. No máximo, né, pastor André, dirá, um dia eu vou lá. Né? Aquela promessa meio carioca, né? A gente se vê por aí, mas a possibilidade da gente trazer pessoas para dentro da nossa casa, para tomar uma xícara de chá, para tomar um café, para conversar sobre a Bíblia, para conversar sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, para orar junto com elas. Então, a possibilidade dessa interação, dessa amizade que se cria em torno da mesa é o que dá origem à ideia do pequeno grupo. O pequeno grupo não é apenas uma estratégia, mas é um modo de levar o Evangelho a pessoas que dificilmente entrariam, a princípio,
num templo batista ou de qualquer outra denominação, mas que sinceramente iriam até a sua casa. Agora, a dificuldade toda nossa é que nós temos muito o que falar, mas não estamos tão dispostos a escutar, né? E Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para que a gente fale menos e escute mais, a princípio. Estabelecer esse diálogo de escuta e depois de fala é também um desafio dos pequenos grupos. Porque se nós queremos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o perdoador dos pecados, que Ele nos promete a vida eterna e que nós podemos confiar em Cristo, nós primeiro precisamos ouvir das pessoas os fardos que elas têm. E aqui na igreja nós treinamos algumas pessoas durante algum tempo e voltaremos a fazer novos treinamentos de pessoas que possam acolher pessoas que querem conhecer o caminho de Jesus. Eu estou vendo aqui o Fernando e a Genilza, ali atrás eu vi o Valdeci e a Creuza, vi o pastor Alcenir, Mônica e Cacau, que são pessoas e outros irmãos que passaram por esse momento de treinamento e que entendem que a casa deles, como anfitriões, pode ser aberta. E talvez você não possa abrir sua casa, mas pode ser um facilitador de um pequeno grupo para que pessoas venham a crer no Senhor Jesus. Para isso, tem que ter a disposição de ouvir, de testemunhar, de falar e de colocar a sua vida a esse serviço. Um dia Tomé perguntou para Jesus assim: Senhor, nos mostra o caminho para onde você vai? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes, as pessoas estão querendo saber o caminho para onde nós estamos indo. E nós podemos dizer: Jesus é o nosso caminho. E como fazemos isso? Talvez no ambiente de trabalho há oportunidade de fazer, mas dentro das nossas casas, criando laços de amizade, estabelecendo esses vínculos, né, semanais, que vamos ter encontros e as pessoas vão aprender a falar com Deus, a orar de Jesus, a saber que tem gente que se importa com elas, e aí nós vamos ter toda a autoridade de dizer: olha, você quer saber qual é o caminho? Jesus é o caminho. E aí a gente vai poder dar não apenas um bom testemunho pontual, mas acompanhar pessoas para que possam crescer na fé e no conhecimento de Deus. Muitos adultos já têm feito isso com os pequenos grupos, muitos adolescentes e jovens da nossa igreja têm feito isso com as suas vibes, e o nosso desafio aqui, sei que meu e do pastor Israel, é que você possa também estar conosco para, primeiro, ser treinado para receber um pequeno grupo, ou para liderar um pequeno grupo, e para participar dessa grande colheita. Obrigado, pastor André. Então, o primeiro desafio nesse culto é o desafio da proclamação, e o segundo é o da gratidão. Quando eu olho para a minha vida, eu estou certo que você tem o mesmo sentimento. O que seria dela sem Jesus? O que teria sido a minha vida sem Jesus? É a experiência de todos quantos já o receberam como Salvador. Eu selecionei 2 textos para nos lembrar que a ceia do Salvador nos convida, nos desafia à gratidão pela salvação. 2 maravilhosos textos. Hebreus 2, 1-4. Essas são as verdades que precisamos ouvir com muita dedicação para não nos desviarmos delas. As verdades anunciadas por intermédio dos autores inspirados do Antigo Testamento, considerados como verdadeiros anjos do Deus eterno, antecipam a providência salvadora na cruz de Jesus Cristo. Nela, os nossos pecados receberam o necessário castigo. Não podemos recusar, nem desvalorizar a maravilhosa salvação que nos é oferecida. A salvação foi primeiramente providenciada por Jesus e depois experimentada pelos que o aceitaram. Sabemos que os primeiros cristãos foram abençoados pelo Deus eterno
que lhes permitiu realizar maravilhas, milagres e coisas extraordinárias, conforme os dons que receberam do Espírito Santo. Maravilhosa salvação, extraordinária salvação. Como não agradecer? A ceia nos lembra disso. Outro texto maravilhoso, lindíssimo, um dos mais lindos da Bíblia, é 1 Pedro 1, 3 a 9, que passo a ler. Celebremos ao Deus eterno e Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. Celebremos porque a graça de Deus nos alcançou e nos regenerou para uma poderosa esperança. Tudo claro ficou quando Jesus Cristo foi ressuscitado e nos legou no céu uma herança que o tempo não corrói, o pecado não mancha, porque é eterna e não murcha. Celebremos porque a nossa vida está pelo poderoso Deus muito bem protegida. Por assim crermos, aguardamos amanhecer o dia em que com Ele para sempre viveremos. Celebremos, mesmo que os acontecimentos sejam repletos de sofrimentos, passageiros sofrimentos que põem à prova o que vocês creem. A fé é mais valiosa que a joia mais preciosa. A fé resiste à experiência mais dolorosa e faz o coração encher-se de música, de festiva exaltação a Jesus Cristo, o autor da salvação. Vocês não o conheceram pessoalmente, mas sabem que é maravilhosa a herança que por meio dele receberão. É um dos mais lindos resumos da obra de Jesus por nós. Nós agradecemos o Evangelho quando olhamos o que nos aguardava se não o tivéssemos ouvido e recebido. A maioria de nós, sejamos sinceros, se acha boazinha, perfeitinha, legalzinha, digna de honra. É difícil pregar que isso não é verdade. Nós somos pecadores. Eu sou pecador. Se o Espírito Santo não me controlar, eu vou pecar adoidado. Por isso que eu olho para aquilo que Cristo fez e digo, o que seria de mim? Paulo disse, eu sou um miserável pecador. Eu peco mais que todos vocês, escreveu ele aos Romanos. Agradecemos o Evangelho quando vemos o terrível sofrimento físico e emocional pelo qual Cristo passou. Esse pão aqui simboliza o esmigalhamento, o esmagamento do corpo de Jesus. Como se fosse o que sobrou do seu corpo, estraçalhado, magoado, ferido, lancetado, apunhalado, esbofeteado. Já mencionei que muitos não gostam daquele filme A Paixão de Cristo, porque acham que foi realista demais. Pois eu acho que foi realista de menos. Porque o sofrimento de Jesus Cristo não foi apenas físico, foi psíquico. Olha o que estão fazendo comigo, eu um inocente, eu que nunca pequei. Olha o que estão fazendo comigo. Por isso ele orou, Pai, eu não quero morrer. Eu sou correto, eu sou justo, eu não mereço morrer, eu não quero morrer. E quando ele orava, sangue saía pelos seus poros como se fosse suor. Então, quando eu olho para o terrível sofrimento de Cristo na cruz, que posso eu fazer a não ser obrigado, ó Jesus? Agradecemos o Evangelho, cada vez mais estou cheio dessa ideia no meu coração.
quando sentimos que a nossa eternidade já começou. Seguros da salvação, sem medo de morrer, proclamando a graça de Jesus a quem pudermos. Os gregos ensinavam que a alma é imortal. Os cristãos não. A alma morre. O ser humano morre. O que é eterna é a nossa salvação. Naquela hora em que você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, tornamos Jesus o Salvador das nossas vidas, nós morreremos biologicamente, mas não morreremos espiritualmente. Nunca morreremos. E nesse sentido, já somos eternos. Como não agradecer? Vocês estão olhando aqui para um camarada que é eterno. Eu sou eterno. No sentido em que, espiritualmente, eu nunca morrerei. Fisicamente, todos morreremos e eu também. Mas, espiritualmente, nunca morreremos. A eternidade já começou. Isso faz uma diferença, para usar a palavra da Belinha, absurda. Sofremos. Mas o que pode ser feito comigo, com você, é só no corpo. Mas a minha inteireza, já estou lá, já estou no céu. Estamos caminhando aqui, nessa presença relativa nossa, mas a eternidade já é nossa. Meu corpo tem um carimbo, salvo, perdoado, eterno. Por causa de Jesus. Somente por isso. Como não agradecer tão grande salvação? Então Jesus disse, olha, todas as vezes que vocês foram celebrar a ceia do Salvador, vocês estão dizendo exatamente isso. Estão dizendo que eu morri no lugar de vocês, pecadores. Estão admitindo que eram pecadores, mas que agora são salvos. Ou às vezes vocês tomaram esse cara e estão dizendo, olha, a vida não acaba aqui. Jesus vai completar todo o entendimento meu sobre a eternidade. Isso já começou agora. É por isso que nós celebramos a ceia do Salvador. É o que faremos agora, sem música. Só depois. Eu quero chamar aqui o casal André e Tamara para ficarem aqui ao meu lado. Eu tenho que pegar de surpresa, porque se eu combinar não funciona. Como eu já conheço as peças, eu pego de surpresa. Com isso, estamos querendo dizer o seguinte: todos somos homens e mulheres salvos por Jesus. E todos, ao participarmos desses elementos, estamos declarando que somos pecadores, mas salvos. Que somos finitos, mas Jesus nos torna infinitos por sua maravilhosa graça. Eu quero então convidar você a primeiramente pegar do kit que você tem em mãos. Antes, alguém não tem ainda o kit, por favor? Na galeria alguém não tem? Irmã Nilza, aqui à frente, por favor.
Isto posto, peço então que você pegue o seu pão. Pequenininho, hein? Jesus, quando pegou o pão, ele pegou um pão, é um pão grande como este, que era para 13 pessoas, ele e mais 12, não é? Aí ele disse, agora peguem o pão. Todos pegaram o pão, ele levantou a sua porção para a mão, façamos isto, e orou. Ó meu Pai, eu te agradeço, porque me enviaste ao mundo para salvar todos aqueles que creem que me enviaste. E tu me enviaste. Eu te agradeço. Então, ele disse agora, comam o pão. Comamos do pão. Depois ele pegou o cálice, cada um tomou a sua parte, depois ele pegou o cálice dele, levantou aos céus e agradeceu. Eu te agradeço, ó meu Pai, porque me enviaste e me levarás de volta ao teu encontro, mas me reenviarás aqui para levar todos que creram em mim como Salvador. Eu te agradeço. Então, como faremos agora, tomaram do cálice. Participamos aqui, portanto, de uma recordação daquilo que Jesus Cristo fez. Cabe a mim, cabe a você refletir sobre o que fazemos com tão grande salvação? Que nós nos dediquemos a proclamá-la, vivendo-a. De tal modo que todos que conosco conviverem possam amar a Jesus como nós amamos. Agora então, vamos cantar. Vamos ficar em pé e dizer que o meu desejo, o seu desejo é estar ao pé da cruz. Irmãos, estamos diante de uma metáfora. Não temos como estar ao pé da cruz, a não ser metaforicamente. A cruz ficava no monte, não muito elevado, em relação aos demais montes da cidade santa, uma elevação onde todos pudessem ver. Ficar ao pé da cruz era ficar ali olhando. Mas para mim, Ciro, não sei se você concorda comigo, estar ao pé da cruz é estar ajoelhado. Você não pode fazer isso, você vai reger. Mas nós que vamos cantar, os que pudermos nos ajoelhar, não que ficar de joelhos vai nos tornar mais santos, nem mais aceitáveis pelo Deus eterno, mas é um símbolo que nós somos gratos a Deus por essa tão grande salvação e nos curvamos, nos humilhamos para dizer obrigado. É toda a nossa confiança. Quem puder e desejar, obviamente, vamos ajoelhar, dizendo eu quero estar ao pé da cruz, de onde tudo que eu sei, eu tenho, eu posso, vem por causa de Jesus. Cantemos.